os 3 princípios básicos para você se tornar um atleta de sucesso. São 3 princípios simples, não são fáceis, mas são simples e básicos para você conseguir a chave não só para ser um atleta de sucesso, mas para conseguir qualquer coisa que você quiser na sua vida. Então, são 3 dicas, a última é melhor, fica até o final desse vídeo. Salve galera ligada aqui no canal, aqui quem fala é o Cris do canal Todo Mundo Treina Comigo. E nesse vídeo eu vou te falar, vou querer te explicar na verdade como é que funciona a mente de um atleta e como você faz para adquirir isso. As coisas são 2 vezes produzidas, na mente e em matéria na vida real. Eu vou estar falando para vocês aqui então agora como faz para ter uma mente de atleta e você conseguir controlar as suas emoções, os seus picos de alegria e de tristeza, para você conseguir se manter no foco e conseguir ser o atleta que você tanto almeja e tanto deseja. Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora para você não esquecer depois, que o like ajuda muito. Se inscreve agora que o like ajuda. Depois você vê. Então agora você vai se inscrever nesse canal e deixa o like, deixa um comentário. Isso vai me ajudar muito, é a única forma que você tem de me retribuir aí. Então pessoal, agora eu vou estar falando como você faz para ter uma mente de atleta. Antes de mais nada, você precisa entender que quando estamos falando de atleta, estamos falando, você sempre tem que pensar o quão grande você quer ser. Se você quer ser um cara de alta performance, você sempre tem que se manter instável emocionalmente e você sempre tem que estar disposto a pagar o preço por aquilo que você tanto quer. Então, quanto maior você querer ser, maior é o preço que você vai pagar por aquilo que você quer ser, entendeu? Se vai valer a pena ou não, aí vai de você, se você realmente gosta disso, realmente quer isso para sua vida. Então aqui estamos falando de esportes mais especificadamente o fisiculturismo, mas pode ser qualquer esporte que você queira tá querendo performar em alta performance. A mente de um atleta, ela tem que ser constituída de pontos básicos e princípios que são simples de você seguir, tá? São simples, porém não são fáceis. Todo atleta, ele sempre vai ter os picos de tristeza, tá? Isso acontece com todo ser humano. O que acontece? Quando você começa a praticar um esporte, quando você começa a entrar num mundo diferente, num esporte que você crê que você ama e quer seguir isso pra sua vida e ser um atleta profissional naquele segmento, você sempre tende a estar mais animado no começo. É igual quando você começa a fazer um curso, quando você começa a aprender alguma coisa que você goste e tenha que ter uma certa frequência naquilo, sabendo que o trabalho de academia é de médio ou longo prazo, nunca é de curto prazo. Se for curto prazo, você vai virar o Arlindo Anomalia. Então, você sempre vai ter que tentar se manter em pé quando você estiver desistindo, tá? Esse que é o principal problema dos atletas de fisiculturismo que param no meio do caminho. Você não pode ficar pensando em querer ter só o resultado rápido. Você tem que pensar em longo prazo, porque é um esporte de longo prazo. Então, antes de mais nada, antes de entrar no esporte, você tem que respirar, saber que você quer aquilo no começo e você tem que refletir e ver se você realmente quer aquilo pro começo, quando estiver bem e quando você estiver triste. Você tem que pensar como você pensa. E se eu ficar triste, o que eu vou fazer? Porque é ali que surgem os grandes atletas, é dali que não vão desistir, é ali que vai surgir o verdadeiro Ronnie Coleman que tem dentro de você, o verdadeiro Arnold Schwarzenegger que tem dentro de você, tá? Essa vontade de querer ficar maior. Então, princípio básico, princípio da tristeza. Você tem que sempre saber lidar com a tristeza antes dela chegar para você saber o que você vai ter que fazer. Então, vamos lá. Princípio número 2, ele nunca vai estar satisfeito, tá? Então, você que é atleta, você tem que ter essa mente de ambição. Você não pode querer fazer alguma coisa e querer parar no meio do lugar. Você tem que querer cada vez mais e mais. Então, quanto melhor você for sendo, melhor você tem que querer ser. Além do ser humano nunca estar contente, tem pessoas que acham que isso é coisa ruim. O ser humano nunca está contente, mas isso é algo bom, porque se você não tiver ambição, para que você vai levantar a cama? Então você tem que ter ambição, sim, e muita. E quando eu digo ambição, é você querer, ter vontade de fazer, ter paciência, prática, passar por momentos tristes e fazer tudo isso que eu tô te falando. Então, primeiro, um atleta, por exemplo, eu que sou um corredor, não sou um corredor profissional, mas sou um atleta que tô migrando de corrida para fisiculturismo. Você percebe, por exemplo, que quando um atleta ele corre quilômetros, que nem eu, que eu corro, sei lá, 20, 30 km de uma vez, a gente começa a medir o quê? A gente começa a cronometrar o tempo que a gente corre, como a gente corre, quanto tempo a gente faz um km, e a tendência é a gente querer diminuir cada vez mais esse número. Eu faço 100 metros em 11 segundos e 48 milésimos. O Usain Bolt faz em 9 segundos e 58 milésimos. Ou seja, eu estou a quase, mais ou menos, 2 segundos do cara mais rápido do mundo. Minha vontade é o quê? É chegar cada vez mais próximo desse número. E eu tenho certeza que se você perguntar pro Usain Bolt se ele gostaria de correr mais, ele sempre vai falar que sim, entendeu? Então é algo que é do ser humano e mais especificadamente do atleta sempre querer ser mais, entendeu? Sempre querer se doar mais de si e querer ser melhor a cada dia, tá? Isso é uma coisa assim que é muito, muito boa. Você tem que fazer isso e isso vai fazer você virar um atleta com certeza de muito potencial. Então agora vamos falar do terceiro princípio. E o princípio, assim,
que é muito simples também. Tudo aqui é simples, tá? Só que você tem que sempre se manter em pé e astuto pro que você tá fazendo. Então, além de você saber escolher bem, pensar quando você estiver triste, da onde você vai tirar essa motivação, como você vai superar esse momento triste, e também do pensamento de que você sempre quer mais, a gente chega no último princípio, que ele é muito tranquilo, muito simples, que é constância. A constância, pessoal, ela é a chave para você conseguir tudo que você quer na sua vida. Então, se você quer ser um empreendedor de sucesso, seja com o seu corpo, porque pessoas não consideram, mas você querer melhorar o seu corpo, você construir um físico, também é um ato de empreendedorismo. Até porque futuramente dá pra você ganhar dinheiro com isso, mas não estamos falando disso, estamos falando de um esporte da mente de um atleta. Então, a persistência, você fazer aquilo repetidas vezes, ainda mais quando estamos falando de fisiculturismo, que você tem que repetir muitas e muitas vezes, e muitas vezes mesmo, e da maneira correta. A Guinness já dizia, você tem que alinhar o seu pensamento com o seu físico, meio que seria a junção do cérebro e do coração para você poder atingir resultados expressíveis. Não é à toa que ele foi o atleta mais novo a se tornar um profissional aos 19 anos, totalmente natural, aos 19 anos. Depois aí acontecem outras coisas, que é um assunto também que é muito bom estar falando, que todo mundo acha que é tomar anabolizante que vira o Superman. Então vamos lá então, pessoal. Só para finalizar então, a persistência ela é a chave daquilo que você mais precisa para poder conseguir conquistar aquilo que você almeja, tá? E quando você tem a persistência, aí vai ter o momento da tristeza, que você tem que manter a persistência e a ambição, e manter a persistência para poder cumprir essa ambição. Então esse último, ele é o mais importante de todos. E aí, pessoal, você tendo a persistência, você consegue se controlar mais, se manter mais focado e consegue atingir resultados expressíveis. E quando você tem a persistência, só Deus sabe aonde você vai chegar. Então, se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo, deixa o like, se você não fez no começo, já faz agora. Tamo junto e até o próximo vídeo.